Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Hoje nós vamos estudar do domingo, da primeira semana do Alimento Diário. O título da primeira semana é A Igreja, a Casa de Deus. Aleluia. O coração está em 1 Timóteo 6,11, que diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor nos leva, Pai, a fugir dessas coisas, Senhor, de tudo que não provém de Ti, Senhor, que nós possamos fugir da aparência do mal, Senhor Jesus, Senhor, e não apenas isso, Senhor, mas seguir, Senhor, tudo isso que foi falado, Senhor, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, Senhor, e não apenas seguir, Senhor, mas seguir, Senhor, junto daqueles que de coração puro, Senhor, invocam o Teu nome. Senhor, obrigado por viver da igreja, Senhor, onde nós podemos seguir esse caminho, Senhor, junto com os que invocam o Teu nome. Oh, Senhor Jesus, amém. O título do domingo é Um Bom Ministro de Cristo e um Homem de Deus. Amém. Vamos começar. Dedicaremos este dia para fazer uma rápida abordagem dos itens restantes do conteúdo de 1 Timóteo. Vejamos o segundo item. Uma vida normal na igreja, cotidiana e nas reuniões. No capítulo 2, Paulo nos orienta sobre como orar. Devemos ser homens e mulheres de oração. Quer gostemos ou não de nossos governantes, devemos orar por eles. A partir do versículo 8 até o final do capítulo 2, Paulo ensina como os varões devem orar, como as mulheres devem vestir-se, com que roupa se trajar. Isto é, com modéstia, pudor e alerta contra o exagero. O apóstolo aborda sobre a mulher falar na igreja, pois naquela época talvez houvesse irmãs que falavam demais ou exerciam autoridade sobre os irmãos. Sendo assim, Paulo teve de ser muito forte. Essa porção também contém orientações muito práticas para a ordem e vida normal nas reuniões e para a vida cotidiana. O terceiro item aborda a administração da igreja, o presbiterato e o diaconato. Paulo desenvolve uma série de recomendações aos presbíteros, diáconos e diaconisas. Não há, no entanto, presbítera na igreja, apenas presbítero. O quarto item trata de procedimentos e orientações na igreja. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Era como se Paulo dissesse: Estou ensinando a você, Timóteo, como fazer as coisas. Procuro ser bem prático. Nessa epístola existe revelação e visão, mas também procedimentos e orientações práticas. No capítulo 5, entre os versículos 1 e 16, Paulo ensina como lidar com pessoas de diferentes idades. Homem idoso, mulheres idosas, irmãos e irmãs jovens, e um trecho inteiro sobre as viúvas. Realmente eram muitas as orientações e procedimentos. A partir do versículo 17 até o 21, Paulo explica a questão de honorário dos presbíteros. Deve-se honrar os presbíteros não só com respeito, mas também com ofertas para supri-los, principalmente os que servem à igreja em tempo integral. Também há orientações sobre como lidar com presbíteros que não têm um bom testemunho. No versículo 22, o apóstolo recomenda a Timóteo que não imponha as mãos sobre alguém, nem transmita autoridade para alguém de maneira precipitada. Dando prosseguimento no versículo 23, Timóteo foi orientado sobre como cuidar de sua saúde. Ele tinha um problema no estômago e Paulo recomendou: não continues a beber somente água, use um pouco de vinho. No capítulo 6, há advertências sobre a relação entre servos e amos. Naquela época havia os escravos e seus amos, e muitos entre eles se tornaram crentes. A relação entre eles deveria ser de mútuo respeito. Nos versículos 6, 17, 18 e 19 do capítulo 6, Paulo expõe a questão do dinheiro e como os ricos devem proceder. Em sua informalidade e intimidade com Timóteo, Paulo começou o assunto no versículo 6, mas não concluiu e só completou no final da carta. O quinto item é a função da igreja. Leiamos. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
Qual é a função da igreja? Ser coluna e base da verdade. O versículo seguinte é um cântico com muitas revelações. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A igreja, o grande mistério da piedade. A igreja está aqui como um antídoto contra o mistério da iniquidade, pois ela é o mistério da piedade, que é o mistério que expressa Deus. Jesus era Deus manifestado na carne. Se alguém quisesse ver Deus, precisava ir a Jesus. Hoje a igreja é o mistério da piedade, ou seja, a manifestação de Deus na carne. Se alguém quer ver a Deus hoje, tem de vir à igreja. Louvado seja o Senhor. Finalmente chegamos ao sexto item, que são exortações pessoais. Um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Todos os versículos falam o que é ser um bom ministro de Cristo Jesus. Paulo exorta: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Em outras palavras, se você expuser essas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, será um bom vacinador. Antes, porém, você tem de estar alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento que tem seguido de perto. Ou seja, antes de tudo, você tem de vacinar-se para poder vacinar os outros. Vemos o padrão de um bom ministro de Cristo Jesus. Ninguém despreze tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Um bom ministro de Cristo Jesus não pode acomodar-se, conforme lemos. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Mesmo que seu estado seja bom, seu estágio tem de aumentar também. Paulo recomenda a Timóteo que se vacine primeiro, para então vacinar os outros. Tem cuidado de si mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Vacine-se primeiro, e uma vez imunizado, você também poderá vacinar seus ouvintes. Esse é o bom ministro de Cristo Jesus. Paulo conclui descrevendo o homem de Deus. Nessa exortação pessoal, Paulo aconselha Timóteo a fugir das coisas relacionadas à carne e seguir as virtudes, a combater o bom combate da fé, a tomar posse da vida eterna e guardar o que lhe foi confiado. Esse é, portanto, um homem de Deus. Embora já tenhamos mencionado o conteúdo de 1 Timóteo na sexta-feira, vale a pena recapitular sua estrutura. Primeiro, advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. Segundo, uma vida normal na igreja, cotidiana e nas reuniões. Terceiro, administração da igreja, presbitério e diaconato. Quarto, procedimentos e orientações na igreja. Quinto, função da igreja. Sexto, exaltações pessoais, um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Que Deus abençoe suas igrejas e que sejamos verdadeiramente sua casa. Que cuidemos muito bem da igreja e que ela seja, de fato, por meio de nós, a coluna e a base da verdade. Amém. Pergunta: por que devemos nos vacinar antes de vacinar aos outros? Amém, amados. Jesus é o Senhor. O tema do domingo, um bom ministro de Cristo, um homem de Deus, faz referência já ao finalzinho, daqui um dos últimos pontos que foi falado, que é uma exortação pessoal de Paulo a Timóteo, que ele descreve um homem de Deus. Inclusive, foi o versículo que nós lemos no Ler com Oração, que diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Essas são características de um bom ministro de Cristo, de um homem de Deus. É uma pessoa que, além de fugir dessas coisas, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, o amor, a constância, a mansidão. Tudo isso que também é citado como fruto do Espírito. Ou seja, isso significa que um homem de Deus e um bom servo é alguém que permite que os frutos do Espírito cresçam em seu interior. Graças ao Senhor por isso, porque para que nós possamos primeiro, para que nós possamos depois vacinar os outros, nós precisamos primeiro
nos vacinar, né? Então, essa é a importância de estar buscando crescer em vida, estar buscando exercitar o espírito, porque para que nós possamos gerar frutos, precisamos primeiro que esses frutos sejam gerados em nós. Antes de nós gerarmos frutos, pessoas, nós precisamos que o fruto do espírito seja gerado em nós. Senhor Jesus, como foi falado aqui, nós cremos que buscar a palavra, buscar estar em Cristo, estar andando no Espírito, é o meio de ser vacinado. Então, antes de nós vacinarmos os irmãos e as pessoas, nós precisamos primeiro nos vacinar. Então, é praticar isso, é viver e andar no Espírito, é buscar a palavra, buscar ter conhecimento do Senhor. Aleluia, ter experiências com o Senhor, né? Senhor Jesus. Outro ponto que foi falado aqui é uma exortação pessoal, que ele fala: expondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens. Em outras palavras, se você expuser estas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, será um bom vacinador. Essa é a segunda parte. Depois que esse fruto do Espírito passar a ser gerado em nós, nós vamos assumir, aleluia, esse papel de bom ministro de Cristo e sermos vacinadores. Ajudar os irmãos a que esses frutos do Espírito sejam gerados nos irmãos, para que eles também possam se tornar mais vacinadores. A nossa função, amados, é alcançar cada vez mais pessoas. Eu posso buscar que esse fruto seja gerado em mim, para que eu ajude outras pessoas a gerar esse fruto nelas e elas ajudem outras pessoas e assim por diante. Assim como aquela sementinha que gera 30, 60 e a 100 por um, que nós possamos ser assim também. Sermos ajudados pelo Senhor para ajudar pessoas que vão ajudar outras pessoas. É assim que o Evangelho vai ser pregado, né, a todas as pessoas. Aleluia. Isso precisa começar de nós. Nós, sendo ajudados pelo Senhor, vamos poder ajudar os irmãos que também vão ajudar outras pessoas. Essa é a resposta da pergunta. Por que devemos nos vacinar antes de vacinar os outros? Porque nós precisamos estar conectados com o Senhor, estarmos frutificando em nosso espírito para poder gerar frutos como pessoas. Aleluia, amados. Jesus é o nosso Senhor. Muito rica a leitura do domingo. Que nós possamos permitir que esses frutos sejam gerados em nós, para que assim nós possamos cooperar com os irmãos e ajudar os irmãos a gerar esse fruto neles, contribuindo para a edificação do corpo. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Um bom domingo a todos. Amém. Aleluia.